Bom, bem-vindos então ao sétimo episódio do FinTalks. E aqui na FinTalks a gente fala sobre empreendedorismo, negócio, finanças e contabilidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal para que você possa ficar atualizado sobre estratégias e histórias de outros empreendedores aqui que já fizeram acontecer, já trouxe muito aprendizado aqui que possa compartilhar com a gente, tá? E hoje o assunto de hoje é oportunidade de negócios com blockchain. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um mestre no assunto, Israel Júnior, mais conhecido como professor Isra. Bem-vindo ao FinTalks, Isra. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, estou extremamente feliz por essa oportunidade. Falar de blockchain é algo maravilhoso, né? A gente está no início já aí na implementação dessa tecnologia, estamos contemplando a tecnologia sendo utilizada em muitas áreas, e isso empolga a gente, né? Porque ainda Com mais quando a gente certeza. fala de empreendedorismo, novos negócios, a gente vai vendo a expansão dessa nova tecnologia e talvez nos remete lá no passado, né? Fazendo uma análise, se a gente puder voltar lá no passado, quando foi o boom da internet, aqueles caras que estavam criando novas tecnologias na garagem, nos estúdios pequenos. Você imagina, cara, como que foi prazeroso participar daquele movimento, as pessoas que visualizaram as aplicações da internet, porque ela tem Sim, uma finalidade. E aí começou a vir um monte de aplicação. Imagina como é que foi naquele tempo. Eu acho que a gente está vivendo algo parecido e é um momento oportuno. Eu agradeço ao Ney, agradeço a vocês pelo convite, por poder trocar aqui, contribuir com vocês e aprender também, né? Tenho assistido os conteúdos do YouTube e aprendendo legal. bastante. Eu acho que isso já é meio blockchain, né? Uma troca de conhecimento Isso. ali é muito legal. A diferença é que é aberta, nós vamos falar sobre isso um pouco mais. O conhecimento é que é aberto, não tem nenhuma criptografia, e você vai falar sobre isso no seu tema. Mas deixa eu apresentar para a galera que não te conhece ainda. Estou falando do Israel Júnior. Ele é bacharel em física pela UFRJ. O cara é mestre em engenharia civil, com ênfase em modelagem matemática, também pela UFRJ. E atualmente é pesquisador na IAG PUC Rio de Janeiro. E IAG, deixa eu também só corrigir, lá no IAG, a Escola de Negócios da PUC Rio. Escola de Negócios da PUC Rio, muito bom. E também ser aluno na parte de doutorado em finanças, é isso? Pela PUC também? Isso. E aí estou doutorando lá também em finanças. É bem legal lá. Se caso alguém aqui estiver nos ouvindo, pessoal de contabilidade, administração, quiser fazer um mestrado profissional, nós vamos inaugurar também em breve doutorado profissional, quiser. Lá é um departamento que é bem voltado para a indústria, né? Legal. Apesar de termos a academia, é muito voltado para a indústria. Então, caso alguém queira conhecer, está feito o convite, só entrar em contato, procurar a gente lá, vai ser um prazer. Você, além disso, de tudo isso que você atua na área acadêmica, também é embaixador da Algorand no Brasil e foi pesquisador de empresa no setor de petróleo e inteligência artificial. Ou seja, você vive e respira esse assunto, é isso, Isa? Exatamente. Eu tive a oportunidade, quando eu terminei a minha graduação em física, eu fui convidado para. Eu já queria fazer um mestrado, né? Eu fui fazer um mestrado em modelagem, com o objetivo de ir para a indústria, trabalhar um pouco, e eu resolvi um problema ali para a área de óleo e gás. Em seguida, fui trabalhar numa multinacional, uma empresa muito bacana, fiquei nessa empresa há alguns anos, até chegar a crise de 2015, nós fui até 2017. 2017 eu saí dessa empresa, realmente foi um baque econômico, né? Naquele Sim, período, toda a crise gera isso, e foi muito bom para mim, primeiro porque eu convivi em um ambiente maravilhoso, tenho amizades até hoje, a empresa foi maravilhosa. Em seguida, eu comecei a me envolver mais com algumas novas tecnologias, como inteligência artificial, e aí fui fazer pesquisa em inteligência artificial, contribuir, acabei trabalhando em uma empresa também, numa startup de inteligência artificial, em que nós desenvolvemos um sistema muito parecido com o ChatGPT que tem hoje. Isso foi em 2018, olha aí, olha só que legal. Nós desenvolvemos uma coisa bem parecida com aquilo que tem hoje. É, e aí também, no início da pandemia, foi um caso das empresas, algumas empresas pequenas não conseguiram, mas essa empresa ela deu a volta por cima, hoje está aí ganhando prêmio, os caras foram para legal. Dubai. E eu
E eu gosto de tecnologia, né? Acabei tendo essa oportunidade de estar agregando lá na PUC, onde você movimenta nessas duas cadeias, tanto o acadêmico quanto a área profissional, e aí eu podendo desenvolver isso mais ainda, e ter contato com startups, que é o que a gente tem bastante lá, você tem contato com startups, você conversa muito, aprende muito, escuta muito, vê o pessoal errando. Então, é isso. E a Algorand é uma blockchain que foi fundada, depois eu posso falar um pouquinho dela, a blockchain, eu sou embaixador dela no Brasil, tenho junto comigo, a Maíra Siqueira, que nesse momento ela está em licença maternidade, temos também o Fred, são pessoas maravilhosas. Basicamente, isso é o Algorand, uma blockchain que está aí resolvendo inúmeros problemas em muitas aplicações. Essa é a minha próxima pergunta mesmo. Eu queria saber um pouco mais sobre o que é a Algorand e qual que é o teu desafio lá. Cara, a Algorand, é engraçado que a Algorand ela surgiu dentro de uma universidade. Qual foi a história da Algorand? Olha que história legal, né? Esse meio, Josinei, esse meio em que as pessoas você pode ouvir, aprender e trocar, ele é muito maravilhoso. O fundador da Algorand foi o Silvio Micali. Silvio Micali, ele é um dos caras que ganhou o prêmio Turing, que é considerado o Nobel de computação. Como computação tem o Nobel, ele tem esse prêmio. Sem contar a pessoa que é uma mente brilhante e uma pessoa mais brilhante ainda, né? Eu não conheço, mas o que eu ouço falar dele, só ouço falar bem e eu admiro só por aquilo que as pessoas falam. Dizem que, reza a lenda, que o Silvio Micali estava lá no MIT dando uma aula de criptografia probabilística, está lá dando uma aula, e aí os seus alunos começaram a falar, professor, isso aí cabe muito legal em blockchain. E aí o Silvio Micali, mas o que é blockchain? Eu não ouvi falar sobre isso. E aí ele se interessou e falou, foi o seguinte, vocês dão a aula, na próxima aula vocês dão aula e me ensinam o que é blockchain. E aí, nessa que os caras foram dar aula do blockchain, ele olhou aquilo ali, entendeu, foi mordido ali pela blockchain, apaixonou e começou o seu projeto Algorand, que é um projeto maravilhoso. É uma blockchain que trabalha muito bem sobre o trilema, né? Que nós falamos, que é segurança, escalabilidade e descentralização. Né? Então, assim, esse é um desafio quando a gente fala, pô, se você pensa em segurança, será que seus dados dentro da blockchain estão seguros? Quando você pensa se aquilo ali é escalável, se eu realizar transações agora, se eu fizer uma transação para o Ney, será que ele agora vai receber de forma muito rápida? Isso é importante. E a descentralização é se a rede de blockchain que está espalhada pelo mundo, ela é descentralizada, ela não está sob a mão de um governo. Esse é o princípio da blockchain, né? Um dos seus fundamentos é você trazer a abordagem de descentralização, em que não há um agente único atuando, dando regras. Na verdade, aqueles que participam dessa blockchain têm uma votação. Então, você participa com um sistema que funciona, que é a votação. E a minha missão aqui hoje no Brasil, com a Algorand, é justamente ir e pregar a Algorand, né? Ir e levar a Algorand a todos que querem conhecer, porque a Algorand, além de ter um time enorme de suporte, ele precisa ter essas pessoas locais para falar da Algorand nesses locais, né? E a minha perspectiva é construir algo em Algorand, né? Nós estamos trabalhando lá na PUC, nós temos os nossos trabalhos, as nossas iniciativas, e eu quero fazer algo em blockchain, que certamente é Algorand, porque eu já conheço, sei que é confiável, sei que é bom e sei que tem uma equipe. Então, basicamente, a Algorand tem também aí como uma das suas principais linhas ser real world asset, né? O que é isso? É aplicações no mundo real. Então, ela é uma das blockchains que tem muitas aplicações. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela. Eu sei que é aí que a gente vai pensar nas possibilidades de novos negócios e é claro, de coisas feitas em Algorand. E por que você acha que hoje o empreendedor ele tem que olhar para esse tópico, cara? Que blockchain ainda é um assunto novo. Obviamente, se você, como outros... Eu entrevistei o Daniel também, Constantino, aqui Sensacional, né? Foi um episódio bem legal. A gente está falando sobre o Web3, e o Web3 está diretamente ligada com blockchain, NFTs. Foi um papo bem cabeça, assim. Gostei muito e aprendi muito com ele. E aí, então é um assunto que é novo, muitas pessoas assistiram, gostaram do conteúdo, e aí me falaram que
poxa, o negócio é complexo, né? Eu acho que eu vi essa palavra. Então, por isso que, inclusive, até te convidei para você também falar desse assunto, falar de blockchain, porque eu acho que está faltando mais informações para pessoas comuns, né? Entender o que é blockchain, para entender o que é, como que pode fazer negócio através disso. Quando eu falo pessoas comuns, eu falo empreendedores do dia a dia, né? O nosso empreendedorismo no Brasil. Então, por que você acha que o empreendedor deve olhar para o assunto blockchain? Primeiro ponto que a gente tem que observar é que toda tecnologia, quando ela vem, ela parece estar andando devagar, e aí quando o empreendedor olha, ela já dominou um certo setor, ela já está fazendo algo que você fazia talvez manualmente, era uma operação que tinha um intermediário. Então, a blockchain ela vem com algumas finalidades. Entre a principal delas é a transparência. Então, tudo que é feito em blockchain é extremamente transparente. Eu vou citar aqui um exemplo, eu vou criar uma hipótese para poder eu explicar. Não estou me referindo a programa nenhum no mundo, mas eu estou criando uma hipótese, tá legal? Tá. Vamos lá, isso aqui é didático. Então, quem está nos ouvindo, por favor, não me interprete errado, porque como didático eu preciso utilizar as minhas ferramentas. Então, suponha que eu vou criar um fundo, Ney, fundo empreendedor, tá? Eu estou criando um fundo empreendedor e todo empreendedor vai poder fazer um determinado depósito de valor, tá? Existem valores específicos e o empreendedor faz depósito nesse fundo e, consequentemente, Ney, nós vamos ver esse fundo empreendedor crescer. E aí gera a primeira pergunta. Eu falo assim, olha, como gestor do fundo, eu estou garantindo para vocês que eu estou investindo em algumas empresas. E aí você fala assim, poxa, mas é muito pouco, você está investindo em empresa mesmo? Aí eu mostro uma foto de algumas empresas para vocês. Falo, olha, empresa A, B e C. Mesmo assim, todo esse assunto, Ney, ele não foi transparente. Você concorda comigo que a minha relação, que eu falei de transparência, não foi transparência, não foi transparente porque você está confiando em um único agente. Quem é um agente? O professor Israel. Agora, se eu falar assim, Ney, é o seguinte, eu estou criando um fundo empreendedor, o objetivo desse fundo empreendedor é investir em empresas, porém, toda a trajetória do primeiro valor até o valor depositado na empresa é registrado em blockchain e qualquer um pode ter acesso a essa informação. Ou seja, eu estou dizendo, Ney, que a consultoria, que não a consultoria, né? A auditoria, ela é precisa e eficaz. Então, significa, se o Ney mandou dinheiro para uma conta, a transação foi para uma conta, registrada em blockchain. Detalhe, pessoal, tudo que é registrado em blockchain não tem como voltar e apagar. Blockchain ele só segue uma linha. À medida que... Por que são blocos? Eu tenho aqui um bloco que ele é gerado em... Eu tenho um bloquinho que ele é gerado em alguns minutos. Eu tenho esse bloquinho que ele vai sendo preenchido com transações. Ele tem um tamanho, tá vendo? Ele é gerado em alguns minutos. No caso de Algorand, em 3,3 minutos, se não me falha a memória. Deixa eu até pegar aqui para eu não cometer esse 3,3 segundos. Perdão, não posso cometer essa falha. Em Algorand, 3,3 segundos. Mas vamos chamar um bloco maior. A cada 10 minutos gera um bloco. O que está registrado nesse bloquinho? Todas as informações que estão dentro da blockchain, que aconteceram por aquela rede blockchain. Então, as transações que o Ney mandou para esse fundo, as transações que o fundo destinou para outras empresas, o que as empresas investiram de fato, né? As empresas declararam que eles iriam investir em infra. Então, está tudo aqui registrado. Quando fechou esse bloco sai de cena e um novo bloco é gerado. Só que esse bloco sai de cena significa que eu não posso apagar, não posso editar. O que eu posso fazer? Somente visualizá-lo. Então, se eu posso visualizá-lo, significa que é uma auditoria que eu tenho de graça, teoricamente. Então, eu vou lá, olho e falo, realmente, o dinheiro desse fundo, ele sai. Eu estou investindo em um fundo que está investindo em empresas, porque está tudo contabilizado. No final, a matemática vai ficar o quanto eu investi e o quanto saiu. O dinheiro está balanceado, não existe desvio de recursos, não existe dinheiro para outro lugar, ou seja, todo aquele intermediário também que nós tínhamos, por exemplo, vamos pensar aqui, agentes de pagamentos, né? Suponha que eu utilizei muitos agentes de pagamento. Esses agentes de pagamentos, eles costumam ter uma taxa. Em blockchain, isso é mais barato, né? Só para vocês terem uma ideia,
A Algorand hoje, você vai pagar, olha só, para cada transação, você vai pagar 15 centavos de dólares a cada 1.000 transações. Então, você vai ter que fazer 1.000 transações É e pagar 15 muito centavos. É extremamente de barato. graça. É barato, é isso. É porque a blockchain está trazendo essas facilidades. Então, esse agente também aqui, que era somente de vídeo, pagamento, de fazer swap, trocar um dinheiro para o outro, ele acaba perdendo a sua funcionalidade, né? Ele vai ter uma função em outro momento, em outro lugar. Mas para esse momento, não. Então, a blockchain, você vê que ela entra com uma... Essa é a primeira estrutura. Uma estrutura de transparência, de conversa, uma estrutura de você conseguir ter tudo de forma clara, objetiva e auditável. O que é legal é que o recurso agora ele fica totalmente auditável para esse meu exemplo. A gente vai conversar Claro, e vamos ter claro. Eu entendi. Então, se eu fosse simplificar bem o conceito, eu falaria, poxa, estou falando de um extrato bancário sem a intervenção do banco. Exatamente. Ou seja, Exatamente. entrou ali, está registrado, saiu, está registrado. A diferença é que o extrato bancário, a gente sabe que pode ter estorno em função do banco querer estornar lá uma tarifa. O cara debitou a tarifa errada, estornou a tarifa, mexeu no seu número. No caso do blockchain, não. Ele não pode ser estornado porque as operações sempre são sequenciais e criptografadas, é isso? É isso aí. O que acontece é o seguinte, se você fizer uma operação agora, vamos lá, se eu mandei para você um dinheiro e esse dinheiro não está legal, você vai mandar de volta para mim. E tudo isso vai estar em blockchain. O detalhe é o seguinte, cara, vai estar em blockchain. Então você provou a sua... ouvi falar certos dias atrás aí de uma fraude, de que a pessoa te manda um Pix, e aí a pessoa depois que você fala assim, manda o Pix aqui para esse outro número, né? Por exemplo, é uma fraude que está acontecendo. Em blockchain, a gente consegue resolver isso muito fácil. Você sabe a carteira de onde veio, você consegue mandar de volta para ela e tudo ficar registrado bonitinho e você não ter nenhum tipo de problema. É claro que você fala assim, pô, mas isso o banco ele também faz, certo? O banco ele também faz, mas ele não faz, ele faz num sistema que centralizado. Então, se o banco sofrer um super ataque de hacker, ele pode perder todas essas informações. Mas quando está descentralizado, é praticamente impossível sofrer esse E ataque. descentralizado significa o quê? O blockchain estar hospedado, se é que eu posso chamar assim, em vários servidores espalhados pelo mundo, é isso? Na verdade, não são nem servidores. No caso da Algorand, hoje em um computador. Você vai ter uma quantidade de tokens, né? Para você se tornar um validador. A gente fala de validador. Então, o que acontece? Só para explicar essa parte de validador, olha como é que a coisa é interessante. É assim, Ney, ó. Dentro da blockchain tem um livro-razão da contabilidade. Tem lá o Falou minha livro-razão. língua. É isso. Agora eu vou entender mais. Aí, olha que interessante, Ney. Eu falo que depositei R$5 para você. Quando cai R$5 lá para você, toda a blockchain, todas as pessoas que estão fazendo parte, vão lá e olham para esse R$5 e falam, Israel mandou R$5 para Ney. Beleza, tranquilo, caiu R$5 na conta do Ney, caiu. Então, show de bola, está registrado, caiu. Aí, Ney, você tenta mandar agora para uma outra pessoa R$10. Mas quanto você tem na conta? 5. Então, não é possível. Então, todos os nós, validadores, vão lá e falar, não, o Ney está tentando burlar o sistema. Não é possível. Por quê? Porque ele só tem 5. Então, aí todo mundo tem acesso a essa informação e fica todo mundo registrando. Então, é um livro-razão em que está tendo tudo sendo colocado e o passado, todo mundo tem acesso ao passado e a gente consegue, dessa forma, ter sempre uma auditoria bem definida. Muito bom. Muito bem. Acho que agora ficou claro para o público aí. Está melhorando. Está muito bom. Agora, vamos fazer uma outra pergunta com relação ao mercado tradicional, cara. Quando eu falo mercado tradicional, estou falando de mercados como construção civil, mercado de advocacia, médico, contabilidade e afins. Assim. Pensa nesse mercado como um mercado mais consolidado, tradicional. Como que um mercado desse pode usar o blockchain para criar inovação? Você acha que é uma coisa possível para pequena e média empresa? Ney, essa pergunta é maravilhosa, a gente fica tão empolgado. Ney, vamos lá. Quando foi a última vez que você foi fazer um exame médico? Faz uns 3, 4 meses, eu acho. 3, 4 meses, vou fazer um exame médico, né? Ney, tu imagina se a cada exame médico seu ficar registrado numa blockchain. E aí, Ney, não vou nem falar você agora, vamos pegar uma pessoa X, quanto uma pessoa X, todos os exames médicos dela foram feitos e registrados em blockchain.
Então, significa que essa pessoa foi lá para a Suíça. Olha aí, Ney. Olha. Foi lá para a Suíça, está lá na cidade, lá nos Alpes suíços, tomando um chocolate, e aí essa pessoa cismou em esquiar. O cara esquiou, sofreu um acidente, Ney. Essa pessoa foi parada num hospital. Se tiver tudo em blockchain, é fácil e rápido um médico ter acesso a todo o histórico do cara. Por quê? Porque em blockchain fica gravado e você não muda. E o cara vai lá em blockchain, ele vai pegar e falar assim, olha só, o histórico aqui da pessoa X. Ih, rapaz, essa pessoa aqui tem o sangue tipo B, essa pessoa fez uma cirurgia. Ah, essa pessoa tem uma alergia aqui. Ah, Perfeito. essa pessoa aqui, ela não pode tomar tal medicamento. Todo o histórico de vida de uma pessoa está registrado em blockchain e isso pode ser colocado em uma carteira digital, que nós temos a carteira digital onde hoje nós colocamos as nossas NFTs. Então, para cada ida que você vai ao médico, a gente vai gerar uma NFTzinha sua, bonitinha. E também podemos colocar ela separada e elas juntas, para um caso como esse. Então, uma pessoa, imagina uma rede de blockchain em áreas médicas. O médico ele tem acesso a essa informação. Eu posso depois falar de uma aplicação, né, já aproveitando esse embalo. Sim, claro, claro. Uma aplicação que foi feita em Algorand, e quando eu li esse projeto, deixa eu pegar ele aqui, quando eu li esse projeto, mexeu muito comigo, porque eu acredito muito na causa social, porém eu acredito na causa social em que você traz transparência. Tá? Eu acho que as causas sociais elas são extremamente importantes, mas precisa de transparência. Tem um projeto chamado Care Survival Wallet. O que os caras fizeram? Ney, os caras descobriram que a cada acidente que tinha, desastre natural, qualquer coisa nesse sentido, as instituições como Cruz Vermelha, entre outras, estavam encontrando dificuldades em mandar recursos para essas pessoas. Não sabiam se o recurso estava chegando nessa pessoa. Tá? E aí, o que os caras criaram? Os caras falaram o seguinte, tem uma solução. Se essa pessoa... Porque o que acontecia? Tinha um acidente, às vezes a pessoa faleceu, outras ficaram muito feridas, foram levadas para o hospital. Essa pessoa ficava como ali faleceu, eles conseguiam burlar os dados dela, mandar para essas instituições e receber um recurso durante 1, 2, 3 meses até conseguir provar. Tá? Então, isso é um problema muito grande para essas instituições como a Cruz Vermelha, que ela recebe recurso, ela precisa de recursos, seja bem direcionados para que o trabalho dele tenha uma eficácia. E aí, eles identificaram essas fraudes, né? Essas fraudes acontecendo. E aí, essa equipe veio, criou para cada pessoa que sofreu um acidente uma identidade, né, digital, única e exclusiva. Então, você tem ali, né, você tem uma numeração e ela é única e exclusiva, tá bom? E ela é também a sua carteira. Né? Então, assim, estar com você no seu aplicativo ali, você está lá naquele hospital. Quando você está naquele hospital e a Cruz Vermelha quer mandar recurso, ela já tem essa identificação sua e que foi gerada onde? Lá dentro do próprio hospital. E aí o dinheiro vem para você, vindo para você, ele vai para as atribuições, os tributos que tem que ser feitos, né? Como, por exemplo, atributos, vamos pensar assim, remédio, tratamento, todos isso ficam documentados em blockchain, trazendo cada vez mais transparência e segurança. Ou seja, eliminou uma ponta aí de problema que existia de dinheiro sendo desperdiçado, ou seja, pessoas agindo de má fé. É claro que pessoas ainda vão existir? Vão existir, mas por isso que o sistema de tecnologia evolui. E para esse setor foi foi muito bom. Por quê? Porque trouxe transparência. Então, eu tenho transparência de que eu mandei o recurso, você recebeu o recurso, e além do mais, Ney, o que pode ser feito? Quando eu mando o recurso para você, você está no hospital, certo? Esse recurso, ele só vai cair na sua conta se o médico está cuidando de você e ali autorizar. Então, ele vai lá e autoriza. Na hora que ele autoriza, beleza, isso tudo é chamado contrato inteligente. Quando ele autoriza, beleza, o recurso cai, imediatamente não tem como você pegar esse recurso agora e comprar, por exemplo, uma outra TV. Coisa. Não Sim. tem como. Por quê? Porque o recurso ele tem um destino. Qual é o destino? Medicação, só aquilo. Então, se você chegar em uma loja agora para comprar com essa carteira, você não vai conseguir.
Você só vai conseguir nos lugares onde são aceitos aquele determinado recurso, via criptomoeda ou via algum tipo de dólar nesse sentido, e aí comprovando também a identidade da pessoa. Os contratos inteligentes, então, eles passam dentro do blockchain para fazer... Imagina que eu faça um contrato com você, um contrato de prestação de serviço de consultoria. Então, e esse contrato, você tem que fornecer para mim determinado número de horas. Então, ou seja, à medida que você vai executando essas horas, você vai contabilizando ali que você prestou o serviço. Não tem como bular essas horas. Entendi ok, o blockchain é um canal de transparência, um canal de segurança para transações. Agora, eu queria entender a relação do contrato inteligente dentro do blockchain. O contrato inteligente, ele é incorporado ao blockchain na hora que você faz um contrato via... Isso. É a linguagem do blockchain. A linguagem da blockchain agora, de tudo isso está acontecendo de forma lógica, né? Está em um contrato que é feito ali. Então, assim, conforme mesmo você mencionou, eu vou fazer um contrato de trabalho com o Ney. A gente vai fazer um contrato inteligente e à medida que eu entrego o material e o Ney dá ok, o recurso já sai automaticamente da sua carteira e vem para mim sem você ter que autorizar. Entendeu? Porque já está tudo esse contrato inteligente. A gente pode ser feito, por exemplo. E aí, onde é que ficam registradas todas essas operações? Tudo em blockchain. Tá bom. Está tudo registrado em blockchain. Claro. O contrato inteligente é o que está ali fazendo essa blockchain funcionar também. Então, é como se o contrato inteligente fosse a negociação entre as partes do que fazer e o que entregar. E o blockchain é só a contabilidade do registro do que foi feito ali. Exatamente. Tecnologia que fica ali registrando todos os contratos inteligentes. Exatamente. E aí o contrato inteligente a gente pode expandir para várias coisas, né? Porque no mundo dos negócios, por exemplo, que assina-se milhões de contratos por dia, é possível fazer tudo através de um blockchain. Imagina, por exemplo, hoje os contratos no Brasil está bem melhor do que antes, mas no passado você lembra muito bem que demorava-se anos para assinar um contrato. Imagina uma empresa multinacional que você precisava escalar o contrato para diretor de marketing. Imagina o contrato de marketing. Passa pelo gerente de marketing, diretor de marketing, passa pelo presidente da unidade de negócio, depois passa o presidente geral da companhia. Então, ficava ali várias pessoas aguardando a assinatura. E quando essas pessoas assinavam, ia para outra parte, que também tinha que passar por todo mundo. Ou seja, demorava dias para conseguir assinar o contrato. Eu não coloquei uma parte ainda. Quando todo mundo assinava, depois de dias, tinha que rodar a assinatura no cartório. Lembra dessa época? Exatamente. Eu sei que em algum lugar do Brasil deve existir isso ainda. Porque me surpreende saber o quanto que a gente aqui no Sudeste, pelo menos São Paulo, Rio, a gente tem acesso a muitas coisas a muita tecnologia, a muita inovação. E aí a gente acaba ficando no nosso mundinho, nosso mundo de que tudo funciona assim. E esses dias eu recebi aqui no interior um cara falando assim, olha, foi comprar material de construção para minha casa, estava construindo uma casa, e o cara falou assim, olha, você pode me pagar em cheque. Eu dei risada. Eu falei, o quê? Em cheque? Quem hoje no Brasil tem cheque, amigo? Ele falou, você está enganado. Tem gente que usa cheque, sim. Na minha cabeça aqui, jamais, acho que para mim o banco teria extinto esse modelo de pagamento, mas não existe. Então, eu acho que a gente tem esse mundo do passado, que é o mundo onde as pessoas iam no cartório para reconhecer firma. Hoje você tem a assinatura digital. Essa parada que eu queria fazer. Então, o que demorava muito tempo para se fazer um negócio no passado, dias, depois tinha uma fase do cartório, hoje você faz em minutos. Então, manda para o meu e-mail, eu assino aqui de forma digital, vai para o e-mail do outro assina e todo mundo recebe o contrato de forma instantânea. Já existe hoje a assinatura digital. O que o blockchain poderia ajudar? Tirar o cartório? Ou... É que hoje nem precisa do cartório, né? Na verdade... Pensando no contrato inteligente, por exemplo. O cartório, ele é um dos temas de estudo de aplicação de muitas pessoas. Muitas pessoas estão que são pesquisadores, estão trabalhando, estão com, assim, desejo, né? Porque a gente sabe o quanto burocrático é o cartório. Vai comprar uma casa, vai esperar sair um determinado documento, vai pagar não sei o que lá. E o cartório, ele ainda, por mais que ele evoluiu, ele ainda é defasado, né? A gente vê que é um sistema demorado, né? Para casar, eu não sei o quê, é tudo muito demorado. Sabemos que, de forma digital, algumas das coisas poderiam ser bem rápidas e tranquilas, né? Até mesmo quando a gente fala de quando você vende o carro, e essas coisas todas, vende imóveis. Então, a blockchain ela vai vir
ela vai ter as aplicações do cartório, o que não vai acabar com as taxas. Sim. É preciso deixar claro que as pessoas já ficam, então vão acabar aquelas taxas absurdas. Não, não vão acabar. Não vamos ser inocentes, porque o Estado ele quer arrecadar os seus tributos. Então, assim, eu não estou aqui defendendo o Estado, mas estou dizendo que, de fato, acho muito difícil acabar com as taxas. Mas as transações elas vão ser muito mais rápidas. Né? Então, você, por exemplo, você quer vender um imóvel, você quer registrar um imóvel, tudo isso vai ser... Porque a blockchain, além de ser rápido, é barato. As transações, como eu te falei aqui, a gente consegue fazer mais de 1.000 transações pagando menos de 15 centavos de dólar. Muito barato isso. Então, na minha visão, esse sistema de cartório ele vai permanecer, sim, mas ele vai utilizar a blockchain, o que vai fazer com que inúmeros processos, pedidos, vendas, regulamentação de imóveis, inúmeras coisas vão ser feitas de forma muito rápida, né? Sem demorar, sem perder muito tempo, né? Pensa numa legalização de imóvel, quanto tempo leva isso, via prefeitura, Muito. aquela coisa toda. Então, isso vai agilizar, porque eu tenho de forma transparente, segura, e aí eu consigo fazer esse registro sem ter muita dor de cabeça, sem ter medo de perder esse banco de dados, e por aí vai. Eu sou apaixonado por inovação. Aqui na FinTime a gente tem, inclusive, um dos nossos valores é inovação. Por isso que eu estou falando aqui com você sobre esse assunto, porque eu gosto de trazer assunto de inovação, eu gosto de pensar como que isso pode ser aplicado em negócio. E para você ter uma ideia, a gente tinha aqui no Brasil uma dificuldade enorme de abrir empresas. Cara, abrir empresa no Brasil era uma dificuldade absurda, demorava dias e mais dias. Ainda demora, depende do tipo da empresa, a gente consegue abrir rápido, tem 24 horas eu consigo abrir um CNPJ hoje em dia, se for uma empresa de prestação de serviço que não exige nenhuma licença sanitária, por exemplo. Então, a empresa prestação de serviço, tem estabelecimento simples, a gente vai lá e consegue abrir em 24 horas, o CNPJ está na sua mão. Só que se você pegar uma empresa que é uma indústria, por exemplo, para abrir essa indústria, você demora um tempo ainda muito grande, que precisa passar pelo processo de vigilância sanitária, ambiental, licença ambiental e tudo mais. Então, é um processo muito burocrático. Mas, mesmo sendo hoje muito mais ágil, para a gente abrir empresas de serviço, por exemplo, ainda exige os intermediários. Você tem que fazer o processo você tem que ir no cartório registrar o documento, depende da situação. Você tem que passar o contrato social para o sócio assinar, depois você passa para a junta comercial carimbar aquele contrato. Então, o mundo dos sonhos é que não existe esses caras aí, a gente simplesmente fizesse uma abertura de forma online, né? Sem qualquer intervenção do Estado. Mas, como você disse, o Estado precisa arrecadar, então ele vai continuar regulando e necessariamente deixando na mão deles aí a responsabilidade de autenticar, mesmo que seja automática. Vamos pensar no exemplo, né? No mesmo exemplo que a gente estava falando agora há pouco da área médica, né? Só para tangibilizar um pouco mais a questão da aplicação do blockchain. Você falou, poxa, legal, se a gente tivesse tudo isso em blockchain, então você lá na Suíça, você conseguiria ter acesso a seu histórico clínico e, consequentemente, você seria curado mais rápido, teria tratado mais rápido. Agora, o meu médico é o seu João, doutor João lá é meu médico, da clínica X. O outro médico de outra área, outra especialidade é a Maria. A Maria e o João teriam que ter o mesmo blockchain para que ambos tivessem acesso ao meu histórico médico, né? Ou o blockchain fica comigo? Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ter uma espécie, vou abrir aqui para mostrar para vocês. A gente vai ter uma espécie de uma carteira, como essa carteira aqui, que eu tenho algumas NFTs, tá vendo? Tá, tem umas vaquinhas, tem aqui a NFT da minha filha que pintou e eu guardo porque eu sei que eu vou perder no futuro as pinturas da minha filha, então eu pego, gero uma NFT e guardo. Se está em blockchain, eu vou perder aquilo. Então, no final das contas, o que a gente vai ter aí no futuro, e aí pode ser que também não seja dessa maneira, seja de outra, né? Nós ainda estamos no experimento. O que acontece no futuro talvez seja você vai ter uma carteira e essa carteira ela tem todas as redes, que eu estou falando agora, redes são as blockchains, só cada um tem uma, elas estão ali empilhadas, né? Então o médico que está lá, ele vai pegar, você tem o seu QR Code ou você tem a sua carteira, ele vai olhar para a carteira,
vai escanear e já vai vir a rede direto e lógica, em seguida, todos os seus NFTs, que são os seus NFTs do seu histórico de saúde, por exemplo, tá? Então, no futuro, ainda tem uma coisa que a gente está falando de interoperabilidade, que é a conversa entre as blockchains. Isso está sendo evoluído. No futuro, as blockchains vão conversar. E aí é como se fosse as blockchains, uma fala com a outra de forma muito rápida, e aí esse problema ele vai ser solucionado também. Ou seja, cada humano vai ter a sua própria blockchain. Não, cada humano ele vai ter a sua própria carteira, né? E essa carteira, ela tem uma relação com uma blockchain ou várias blockchains, né? Ou várias blockchains. Ou várias blockchains. Você não tem, não é a sua carteira digital. E a sua carteira digital, ela tem uma relação com uma blockchain. Com blockchains. Entendeu? É muito isso. Bom. Caramba, que legal. Ó, você mostrou a figurinha aí da sua filha, ficou muito mais claro para mim. Isso é um exemplo muito bom para entender o que é NFTs. Às vezes as pessoas não saibam ainda o que é NFTs. Então, é isso. Existe um mercado sobre isso, né? Tem gente que constrói... Isso aqui é a pintura dela, cara. Olha que linda. E minha filha tem 3 anos, assim. É o pai babão, né? É o pai bobo, é o pai bobo. Meu pai tá bobo, tá babão. Então, assim, como eu te falo, ela faz as suas pinturas... Ela sempre demonstrou desde pequenininha, né? Então, não sei se isso é um sinal... Se ela vai ser pintora, não tô preocupado com isso. Estou preocupado em guardar esse momento comigo. Porque eu sei que o papel eu vou perder. Ele vai ser desgastado. Então, eu quero guardar esse momento comigo. Foi guardo na minha carteira e tá tudo certo. E é interessante que tem gente que faz isso como profissional, né? Faz isso para vender. Sim, então... E aí que é o legal da blockchain, das NFTs, que está relacionado à blockchain, é que dá voz aos artistas, né? Então, os artistas, eles precisavam, até tempos atrás, serem famosos para conseguir vender suas artes. Mas agora não. Agora, se eu faço a NFT e eu tenho meu grupo de amigos, se são pessoas que acreditam e gostam da minha arte, esse grupo de amigos eles vão ter acesso a essa minha informação. Então, eu passo para esses amigos e eles simplesmente podem consumir aquela minha arte, dando voz assim para os artistas, que foi o boom na época da pandemia, né? Quando teve a pandemia, muitos artistas, inclusive artistas de rua, eu conheci alguns, que os caras, eles viviam daquilo que ele recebia ali na rua mesmo, da sua arte. Uhum. E aí, cara, teve a pandemia, como é que esse cara sobrevive? Pô, ele é o sonho do cara, o sonho não, a trajetória dele é viver da arte dele. E aí as NFTs deu voz para esse cara também. Ou seja, igualou tanto o grande quanto o pequeno. Botou os dois na mesma tecnologia e agora, pô, cada um que trabalha na sua comunidade para vender. Sensacional. A minha próxima pergunta é interessante porque eu acabei de lembrar de um exemplo. Você mostrou aqui a sua figurinha da sua filha, e eu lembrei de um exemplo que eu vou poder contar. A pergunta era sobre como realmente ganhar dinheiro com blockchain sem ser uma grande empresa. Então, enquanto você pensa nessa resposta, como ganhar dinheiro com blockchain sem ser uma grande empresa, eu vou dar o exemplo de um caso que eu vi no Instagram esses dias. Tinha uma imagem, era um coração, era uma imagem mesmo construída por um artista, um coração de café. Sabe café? Café mesmo, grão de café. Era um coração de grão de café. Era uma imagem linda e ao mesmo tempo sinistra, porque ela tinha um efeito de ficar pulsando como um coração. E, cara, essa imagem tinha milhões de visualizações. Tipo, eu não lembro o número exato, mas era assim, algo como 5, 6, 7 milhões de visualizações. Uau. E aí eu cliquei na imagem para entender por que aquela imagem estava com tantas visualizações. Quando eu fui lá encaminhada para o site do artista que construiu a imagem, e eu podia comprar aquela imagem pagando algo como $14. Então, olha que interessante. O cara construiu uma imagem provavelmente colocou em NFTs, e aí aquela imagem deu muito certo, porque muita gente gostou da imagem, e ele consegue vender cópias dessa imagem para quem quer bombar o seu Instagram usando uma imagem que já deu certo. Ou seja, qualquer pessoa, nesse caso ali, poderia ser um criativo, vender a sua arte e fazer isso virar múltiplas cópias. Então, imagina você vender para 1 milhão de gente que quer colocar aquela imagem no Instagram. Não, e legal, né? É o seguinte, a gente está descobrindo setores que estavam escondidos.
que eu quero dizer? Setor de arte, Ney, o setor de arte, a gente não sabe em quem de fato consome arte. Por que eu quero falar isso? Porque até então ele era restrito a quem frequenta muito, o cara que é especialista e frequenta todos os museus, os caras conhecem o cara olha para uma arte ali e ele fala se aquela é arte contemporânea, moderna, quântica, o que for, porque existem padrões de arte, certo? Eu sou um apaixonado por arte, eu gosto, mas eu não tenho o olhar técnico. O meu olhar é de cara que aprecia e acha aquilo realmente uma coisa de gênio. E aí, cara, as NFTs, ela gerou algumas coisas interessantes. Ela gerou artes de sentimentos. Eu não quero falar de sentimento. Tem um artista que era o pai e uma filha, olha aí que curioso, o pai e uma filha, o pai desenhava, fazia um desenho com uma filha, e ele começou a fazer aquele desenho, ele e a filha, ele começou a tirar foto do desenho, publicar, a coisa explodiu, ele gerou as NFTs, e do nada o cara vendeu todas as coleções. O detalhe das NFTs é que elas são únicas e exclusivas. Aí que tá, né? Tem um ponto muito importante. Eu posso gerar uma coleção aqui de 30 imagens, tá? Cada imagem ela é única e exclusiva. Se eu pegar para você agora aqui o print da minha filha e mandar para você, você só vai ter o print dela. Mas a arte exclusivamente é minha. Por quê? Porque está registrada em blockchain. Tem uma numeração de registro ali que está em blockchain. Então, se eu vender, tudo bem, vendi. Uma pessoa foi lá, comprou, vendi. Aí vai para essa pessoa. Mas a arte, de fato, só quem tem sou eu. E aí você vê as pessoas lançando, por exemplo, o cara lançou vários desenhos. Essa da minha filha aqui, o fundo tá preto, poderia botar o fundo rosa, fundo verde, fundo vermelho, fundo azul, fluorescente, e por aí assim vai. Então, ou seja, são várias artes, eu lanço uma coleção, vendo elas, as pessoas consomem. Detalhe, quando você fala assim, pô, o que a pessoa pode ganhar? Como que a pessoa ganha dinheiro em blockchain? Cara, existem várias maneiras. Pensa comigo aqui. Suponha que você queira dar umas aulas hoje acho que é MVP, né? Você vai dar uma aula para gente. E aí você fala o seguinte, ó, galera, eu vou dar uma aula e essa aula, ao invés de você pagar em real, eu quero que vocês comprem a NFT. Para quê? Uhum. Porque se vocês comprarem a NFT, vocês estão comprando já na Web3 e não na Web2. Você está comprando, eu vou estar recebendo a mesma coisa. Vocês vão comprar a NFT. E detalhe, todos aqueles que tiverem essas NFTs, eu vou lançar só 30. Então já é escasso. Então o curso que você vai dar são para 30 pessoas, não tem mais como ninguém entrar. Então o ingresso, teoricamente, é agora aquela NFT que você acabou de comprar. Você vendeu um produto seu, só que ao invés de você receber em real, você vai receber... Você pode depois transformar para dólar, real, o que você quiser, mas você vai receber via criptomoedas, alguma coisa sentido, vendendo a sua NFT, fortalecendo a sua comunidade na Web3 e gerando novos negócios. Por que novos negócios, Ney? Porque eu posso comprar, olha aí, Ney, olha aí já o pensador, olha o cara que quer ganhar dinheiro em cima de você, presta atenção. Eu comprei hoje, Ney, por R$600 a sua mentoria, a sua aula, tá? Perfeito. Acabou. Aí eu vejo que tem muita gente querendo, eu vou lá e vendo por 1.000. Olha que interessante. Mercado secundário. É uma opção minha. O que você tem a ver com isso? Nada. Nada. Só que aí, Ney, entra uma parada. Quando você cria sua NFT, você vai lá e tem uma coisa chamada royalties, que a cada vez que essa NFT ela é revendida, né? Revendida, você ganha uma porcentagem. Então, eles vão botar o royalties até 10%. Mais do que isso, as pessoas já não gostam, mas 10% ali. Então, eu peguei lá, Ney, a sua NFT e eu vendi no mercado secundário. Uma pessoa que queria. Então, a pessoa queria NFT, eu vendi. E aí, aquela pessoa pegou a sua NFT, feliz da vida, né? Feliz da vida, veio assistir seu curso, só que pagou um pouco mais caro. Só que eu não me atentei, né? Que quem tinha direito a essa NFT tinha direito a ter um encontro com você em São Paulo. Eu não me liguei que estava isso lá escrito na NFT. E aí eu acabei de vender um encontro que eu tinha contigo. E o que o cara queria era também ter esse encontro com você, o que faz com que o seu produto seja muito barato. Eu ganhei R$1.000, e aí você lançou um outro curso, e agora já não é mais 800. Aquelas pessoas que tinham NFTs podem comprar com desconto. Então, olha só, você vai gerando agora, com aquilo que você sabe, business, né? Negócios. Tudo isso vai estar registrado em blockchain. Eu falei gerando um ingresso. A gente vai observar nos próximos meses aí, talvez o ingresso
do Rock in Rio já seja NFT, tá? Ingresso do Rock in Rio, que seria algo totalmente maravilhoso, porque é o maior evento do Brasil de música, né? É um evento Sim. realmente que não é só música, é um evento que tem restaurante, entretenimento, tudo aquilo. E aí, o que a gente vê? A gente vê que a forma de consumo ela está mudando de acordo com a tecnologia. Então, você agora, quando você compra o ingresso, você não tem mais só ingresso, você tem o quê? Uma recordação. Exemplo, despedida de Felipe Luiz e Rodrigo Caio do Flamengo. Eles fizeram um ingresso com a imagem dos dois jogadores. O cara que é fã, se tiver NFT, nunca mais vai perder. Eu tenho os ingressos dos jogos que eu fui de Libertadores, que eu gosto, estão aqui guardados. Mas eu pretendo fazer o quê? Vou guardar NFT, porque aquilo ali o cara vai perder. A minha filha vem aqui brincar, ela pega, ela pode pegar, pode pintar, pode achar que é um adesivo, então você não perde. Então, assim, você gera memória e recordação através desse tipo de business. Um outro exemplo, só para fechar aqui, dar espaço para você perguntar, foi o que o Milton Nascimento fez e quase matou os seus fãs. Milton Nascimento lançou uma turnê, o último show, acho que esse foi o nome. Rapaz, o que Milton Nascimento está querendo dizer? Está querendo dizer que ele vai morrer? E lançou as NFTs. Foi uma correria, você não tem ideia. Foi uma correria para comprar as NFTs do Milton, porque o Milton é um cara amado, admirado por muitos, lançou uma turnê, o último show, qualquer um vai olhar e falar, o cara está com alguma doença. E o especulador também, ele vai querer o quê? Comprar aquela NFT e depois vender mais caro, dando possibilidades para todo mundo. Ou seja, paga quem quer e compra ali quem teve sorte de comprar ali naquele momento, mas dando oportunidade para todo mundo. Ou seja, é uma ferramenta incrível para colecionador, né? Se o cara quer colecionar alguma coisa e valorizar aquilo depois, ele vai Sim, encontrar outro mercado, outras pessoas que também gostam daquela mesma coisa, e como aquele item não vai estar mais disponível no mercado, ele pode simplesmente se desfazer, se quiser, pelo preço que ele bem entender, já que ele é o único dono daquela NFT, né? Isso é uma coisa legal para arte. Para arte, para show, como você acabou de citar aí, para memórias, para curso. Quando você falou do exemplo do curso, eu achei legal porque você imagina, hoje tem um mercado de afiliados, né? Então você sim, tem você faz um curso e depois que você gravou esse curso, você pode oferecer comissão, uma porcentagem para que outras pessoas vendam o seu curso. Aí. Seria uma espécie de remuneração pela venda do seu curso. No modelo de NFT, você tem, além de uma coisa muito bem organizada, né? Porque você tem ali um contrato digital envolvido naquela NFT, você tem a possibilidade de limitar a quantidade, por exemplo. Então, eu posso liberar a venda de 10 mil cópias do meu material, de 1.000 cópias. E quanto mais você gera a escassez na quantidade, você consegue fazer a valorização desse produto. Então, cara, é muita aplicação, é muita muito louco. Eu ia perguntar para você sobre exemplo de aplicação do blockchain, mas você já deu vários aqui de exemplos, então, a gente tem hoje também, se você olhar aí a questão de imóveis, né? Então, assim, imóvel não é uma coisa que não é líquida, né? A menos que seja um apartamento de frente para a praia que esteja a preço muito barato, mas sim, imóvel não é líquido. Uma pessoa que tem um imóvel hoje, sei lá, leva em média 2 anos para conseguir vender o seu imóvel, às vezes, né? Tem pessoas que levam até mais tempo, dependendo do preço. Já no mercado de tokenização, que é pegar aquele imóvel e tokenizar ele, eu faço com que esse imóvel ele seja acesso a todo mundo. Quer ver um exemplo? Eu vou abrir para você. Tem uma empresa é, chamada Loft. Não é aqui no Brasil, com a que a gente conhece, tem uma parecida. A Loft é uma empresa americana. O que os caras fizeram? Os caras criaram um site de compra de imóveis. Então é assim, eu vou lá, vejo um imóvel, conheço o imóvel, a característica do imóvel, tudo aquilo, blá, 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 se ele tem reforma, se não tem, todas essas coisas aí, os caras são especialistas nisso, tá, Ney? O cara vai lá, olhou o imóvel, beleza, legal, o imóvel tá ali. E aí eles vão lá e fazem, ó, a gente quer comprar aquele imóvel. Então eles pegam, botam a cara do imóvel e lançam o token do imóvel. Aí você fala assim, pega aquele cara que não tem condição de comprar um imóvel hoje, mas ele é o sonho dele comprar, é o sonho dele viver de ter um recurso de aluguel. Aí ele lança cotas, ele lança, sei lá, 1.000, vamos botar aqui, tá? Está bem baixo.
Ele lança 1.000 cotas, cada cota custa R$ 50. Vamos dizer que o imóvel seja uma sala de R$ 50.000. Uma sala, tá? Então, R$ 50 é possível comprar. Então, o cara vai lá e compra. O cara tem um tokenzinho. É um token, que é a participação daquele imóvel. Então, é como se pegasse aquele imóvel, dividisse ele em 1.000 pedaços, é como se tivesse um pedacinho. E aí, o que você faz com aquilo? Você pode vender, ou você pode guardar, ou você pode esperar agora todo o processo, os trâmites, assim que alugar, você ganhar parte do aluguel. Então, assim, mais um mercado que está trazendo o quê? Liquidez para esse tipo de mercado que nós não tínhamos, o que é favorável, o que é bom. Por quê? Porque hoje, para comprar um imóvel, é extremamente caro, as taxas de juros são abusivas. À medida que eu torno esse mercado mais líquido, as taxas de juros por si só elas vão ter que cair. Por que elas vão ter que cair? Porque esse sistema tokenizado ele vai fazer com que essas taxas caiam. E aí tem outros sistemas que podem ser feitos, Ney. Por exemplo, você hoje, se você supõe que você tem R$ 1.000.000, fala assim, olha, eu não quero dar R$ 1.000.000 naquele imóvel. Sei lá, vamos supor que o imóvel seja 700 mil, você tem 1 milhão. Fala, cara, quero comprar à vista, mas não quero dar meu dinheiro. O que você pode fazer? Você pode ir em um sistema de blockchain lá, numa DeFi, que são finanças descentralizadas, por exemplo, botar o seu dinheiro em garantia, pegar empréstimo em dólar, pagando uma taxa de juros de 5% ao ano, 5% ao ano, transforma para real, vai lá e compra à vista. E detalhe, aqui você não precisa pagar por mês, você paga quando você quiser, porque a taxa de juros é 5% ao ano. E aí você vai ali pagando devagarinho, de uma forma bem mais saudável e tranquila para você. Então, as possibilidades... Nossa, essa eu gostei. Assim, e eu tô Esse falando, ó, exemplo eu gostei. Você pensa pega, aí, você pega dinheiro, você se alavanca, né, com crédito a juros americanos a juros e pequenininho. financia aqui no mercado brasileiro. Claro, tem o efeito câmbio, né, tem tudo isso, né? Tem, sim. É porque, assim, o DeFi, por exemplo, você consegue hoje, dependendo aí do criptoativo que você vai entrar, assim, cara, você tem juros de 3% ao ano, cara. Sim. É muito pouco, cara. Só assim, você fala, cara, é um empréstimo que você está fazendo ali e, teoricamente, você está pagando muito pouco por aquele empréstimo. Se você for fazer um empréstimo na instituição tradicional, eles são altíssimos. E isso é o que, às vezes, e por mais que o sistema tradicional funcione, às vezes esse spread muito agressivo, ele faz com que esse produto ele torne-se cada vez mais difícil de vender. Quando o produto tornar-se líquido, novamente, todo mundo vai querer ter seu imóvel, todo mundo vai querer ter sua propriedade. Até aquele cara que hoje em dia ele fala que ele vive de aluguel. Ah, não, eu prefiro investir e viver de aluguel, mas são investimentos diferentes. Uma coisa é o dinheiro, outra coisa é o patrimônio. As caras confundem, né, as coisas ali. O Sim. patrimônio ele tem seu valor, assim como o dinheiro ele perde seu valor ao longo do tempo. E o patrimônio, dependendo de onde for, ele valoriza ao longo do tempo. Então, assim, tokenização, blockchain, você vê que está assim, é como se fosse uma teia de possibilidade de coisas para serem aplicadas. Total. Eu vejo você muito empolgado falando desse tema, é muito gostoso de ouvir. Obrigado, cara. A gente, É bom, BT, é bom. eu tenho mais duas perguntas, a gente está indo para o final, porque o nosso episódio demora aqui em torno de 1 hora, para não ficar muito extenso. Uhum. E olhando para a tua empolgação, cara, qual que é teu grande sonho nessa área de blockchain? Rapaz, eu vou te falar assim que um dos meus grandes sonhos hoje, quando a gente fala de blockchain, é trabalhar de forma... trabalhar no social. De que forma? Vamos lá. Eu sou um cara que olho muito para o desenvolvimento humano e eu vejo, por exemplo, inúmeras pessoas, inúmeros empreendedores de R$ 100 por dia vendendo água nas ruas. Cara, você vai em São Paulo, aí, você vai aqui no Rio, alguns lugares, ou no mundo inteiro, tu vai pegar uns caras que são bons em venda. Você vai pegar um camarada aí que é o Richard, né? Que é o Richard, não é? Richard Chester, né? Ele é um Rick cara, Chester, perdão. meu irmão, o cara é assim, eu admiro aquele cara, você não tem ideia, assim. Se um dia eu puder encontrar com ele, eu vou só ouvir. Mas não tem o que falar para ele, só tem que ouvir, porque ele é grandioso, né? De coração, de pessoa. Então, assim, tem um camarada que ele vende frutas cortadas já aí na 25 de março. O cara corta, vende, o cara você escuta o cara falando, você quer comprar.
para e pensa, pô, legal, João, por que você está olhando para esse cara aí? Porque aqui, perto da minha casa, e nos dias de sol, como foi hoje, tem um camarada também que vende água e água com gás ali, meu irmão, o cara não tem quem não compre. Então, assim, a gente está falando que existe uma classe que está trabalhando, teoricamente, em um trabalho que, não sei se está informal, uns já abrem um MEI, né? Mas é um produto que você não precisa de muito dinheiro para entrar, não tem barreira de entrada, né? Tá. Não é que nem a empresa de vocês, que tem toda uma tecnologia por trás, tá? São coisas diferentes. Não há barreira de entrada para você pegar e vender um picolé, não há barreira de entrada de você pegar e vender um salgado na rua, não há barreira de entrada. Como que a gente resolve isso? Mas a grande pergunta, Ney, esse cara ele tem crédito, ele tem apoio financeiro do banco? Certamente não. Não tem. Só que com blockchain eu consigo fazer isso. Por quê? Lembra que eu te falei que a gente tem juros muito pequenininho? Sim. Então, com blockchain eu consigo com que esse cara com R$100 ele consiga empréstimos pagando 3% ao ano de 100, de R$200, em que ele vai estar investindo no business dele. E detalhe, o que eu penso fazer com esse cara é, à medida que ele vem aqui, ele paga o empréstimo, ele ganha score, o score dele aumenta, fazendo com que ele pegue mais empréstimo, deixando também dinheiro em garantia. Então, esse camarada, o que ele vai estar fazendo? Ele já vai estar chamando 2 ou 3 pessoas para trabalhar com ele. A visão de negócio dele aumenta no exato momento que ele passa a ter crédito, que ele passa a ter uma carteira digital. Então, o que eu penso hoje, eu penso muito nessa classe. Eu penso naquele cara que trabalha, como, por exemplo, com reciclagem. Cara, é um potencial reciclagem no Brasil. Só que esse cara, às vezes, não tem uma linha de crédito bem estabelecida para chegar nele. Então, se a gente cria essa linha de crédito para chegar nesse cara, ele consegue ampliar o business dele. Ele consegue trazer melhores formulações de trabalho, equipamentos de trabalho, maneiras de trabalhar, e o cara tem crédito. Como é que ele vai ter crédito agora? Com cripto. Então, ele tem crédito com cripto. Com cripto, ele vai lá, ele vai ter no início um depósito a ser feito de garantia. Depois desse depósito de garantia, que seja de R$100, ele vai conseguir pegar próximo de 100 para pagar em tanto tempo. Só que à medida que ele paga, a gente vai dando para ele o quê? Confiança. Porque, Ney, o brasileiro quer pagar a sua conta, ele não quer estar endividado, não. Essa é a verdade. Muitos estão endividados por N motivos. Mas o cara que tem oportunidade, ele quer tocar o business dele. Então, eu penso muito nisso. Pessoal, quem tem projetos nesse modelo de microcrédito, pelo menos os que eu conheço, todo mundo fala que o retorno é absurdo. Assim. As pessoas realmente querem pagar porque elas querem se sentir grata, inclusive, porque você foi a primeira pessoa que abriu o crédito para ela. Então, eu acho isso fantástico. E você pode perceber que, exemplo disso, um exemplo que você citou, obviamente que saindo do blockchain, mas indo para o mercado de cartão de crédito, foi o que aconteceu com o Nubank, lembra? Eu gosto muito do exemplo do Nubank. O Nubank começou a dar cartão de crédito para pessoas que não tinham acesso a cartão de crédito. E hoje o Nubank é uma potência no mundo em função de ter aberto essas possibilidades. E é o que você falou. Você imagina dar essa mesma possibilidade para pessoas que estão ali vendendo água na rua. Eu acho que há sim um caminho muito, muito positivo para abrir microcrédito para pequenos empreendedores ou microempreendedores. É isso. Aí, amigão, para você falar a sua última coisa aqui no nosso FinTalks, Papo de Empreendedor, e vamos falar sobre eu queria que você desse que você pudesse dar um único conselho para o empreendedor. Qual seria? Falando assim, cara, ele não pode perder a chance de falar de blockchain. Falando de blockchain, qual que é o único conselho que você dá para o nosso empreendedor aqui? Cara, não perde essa chance. Bom, assim como o Ney, que sou apaixonado também por tecnologia, eu não vivi com muita propriedade o boom da internet, né? Aquele período ali, eu peguei o início, peguei esse Orkut e tal, peguei aquela galera toda, e anos depois eu vi que a internet, anos depois, hoje em dia, nós conseguimos ver que a internet ela é meio a gente não vive mais sem ela, né? Para business, para vender e por aí vai. Ou seja, aquele produto que começou lá atrás, de forma até que foi questionado por muito, né? Muitas empresas quebraram. Quando o Netflix surgiu, muitas empresas quebraram. Primeiro conselho que eu dou, não seja cético com aquilo que é novo. Pelo contrário, abra sua mente para o que é novo, porque assim,
a gente não pode medir a régua do mundo pela nossa perspectiva. Às vezes a gente olha e julga achando que uma coisa não vai dar certo, porque a gente deseja que não dê certo. Às vezes está na gente mesmo, eu estou trazendo esse ponto bem crítico. Porém, a tecnologia está andando, as coisas estão evoluindo, estão correndo. Então, o meu conselho cara, está vendo esse movimento de inteligência artificial, de blockchain? Aproxime-se disso, cara. Tenta entender, veja como que aquilo em algum momento pode entrar. Às vezes você não vai entender na primeira palestra, segunda, terceira, quarta, quinta, mas de tanto você mergulhar, vai chegar um momento que você vai falar assim, opa, agora eu estou visualizando. Na verdade, você vai estar até acima desse ponto, mas você vai estar até acima. Fala, pô, isso cabe aqui no meu negócio, cabe ali. A minha sugestão não deixe passar esse movimento. Não estou aqui como um divulgador, estou uma pessoa aqui que, pô, eu conheço a história e vi inúmeras empresas quebrarem porque não investiram, porque não olharam, porque não procuraram estudar. Eu sei que é difícil, às vezes, para o empreendedor, que ele tem muitas responsabilidades, mas procure estar nos eventos, seguir a galera que está falando sobre isso. Vai devagar, vai no seu tempo, devagar, e aproveita as oportunidades, porque tem muito conteúdo de graça, muito fórum acontecendo de graça. Por enquanto, tem muita coisa de graça acontecendo, né? Então, nesse momento, assim, reuniões, Twitter Space acontecendo, podcast, como o caso desse encontro aqui também. Você vê que a gente falou de muita coisa legal aqui, e isso aqui daria papo para mais, sei lá, mais algumas horas, se a gente quisesse. É isso, basicamente. Sim, isso. com certeza. Não perca. Vai. Não, Um pouquinho sobre isso. A dica está dada para o empreendedor. Primeiro, não perder a oportunidade, abrir a cabeça para o novo e se inscrever no nosso canal, porque nós vamos trazer mais conteúdo sobre isso. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui, porque hoje nós trouxemos o Israel, que fez a gentileza de trazer esse conteúdo para a gente. Com certeza é um conteúdo maravilhoso. Eu gostei muito, sendo muito sincero com você, que eu sou um apaixonado por tecnologia e por inovação. Então, todo assunto que tem a ver com coisas novas vai me agradar. Mas, especialmente, eu tenho um interesse, porque, cara, é uma disrupção muito grande de como a gente faz as coisas hoje. Eu tenho certeza que quando a gente traz esses exemplos, traz pessoas como você, para mostrar a aplicabilidade dessa nova tecnologia no mundo real das pessoas, fica mais factível para que elas possam olhar e falar, cara, esse é o mercado que faz sentido, esse é o mercado que vai mudar as coisas, e eu não quero ficar de fora disso. Então, Isa, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje falar com a gente. Foi um prazer enorme conhecer você, conhecer sua história e falar sobre esse assunto contigo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estamos juntos nessa jornada. Foi grandioso para mim também. Amo falar sobre esse assunto. Por isso, continuo me dedicando e debruçando sobre ele para entender. Cara, desejo enorme sucesso para vocês, cara, uma jornada brilhante, construtiva, e que vocês venham também aí estar agregando a vida das pessoas conforme vocês já estão fazendo. Eu vejo que é só o início, né? A gente está sempre no início de uma grande jornada, e a jornada de vocês vai ser maravilhosa, se Deus quiser. Então, conte comigo, se precisar. E adorei conhecer vocês. Muito obrigado por todo o tratamento, todo o carinho, toda a excelência, desde o primeiro dia. Sem palavras para agradecer a forma como vocês me trataram. Realmente, eu sou grato por isso. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço. Um abraço, tchau.